Bom dia, meninas, graça e paz. Hoje nós vamos falar, no nosso mês dos Heróis da Fé, nós vamos falar sobre Noé. E é um grande privilégio estar aqui pela primeira vez com vocês, falando sobre esse grande homem com quem, ao estudar, eu aprendi grandes coisas maravilhosas, coisas importantes e lindas sobre obediência, sobre o caráter desse homem, sobre o que significa o nome Noé, que significa descanso, consolo, paz, tudo que a gente precisa nesses dias que estamos vivendo. E o fato mais importante sobre a vida de Noé não vem da perspectiva humana de algum momento de importância histórica. O mais importante foi a avaliação de Deus sobre a vida desse homem. Noé andava com Deus. Ele era um homem justo, era um homem íntegro. Entre todos os homens que viveu no seu tempo, Noé andava com Deus. Ele andava com Deus. Noé foi diferente da sua geração. Ele não se encaixava na sociedade da sua época, pois ele era um homem justo e íntegro, no meio de uma sociedade suja e corrupta. Mas no meio de tanta escuridão, Deus achou um ponto de luz. Um homem justo fez toda a diferença. Deus continuou com seu plano para acabar com os homens, mas decidiu poupar a família de Noé e os animais de toda a espécie. E a história de Noé, meninas, não termina com essa avaliação, positiva pela parte de Deus. Ele provou sua fé cumprindo uma linda tarefa e de grande responsabilidade, que exigiu dele obediência e perseverança. Porque Deus ordenou que ele construísse uma arca de aproximadamente 130 metros de comprimento. Certamente o maior navio da antiguidade. Dá para imaginar as atitudes de outras pessoas enquanto via ele construindo aquele navio numa terra seca, longe de mar, de rio e onde há muitos anos não chovia? Então, as pessoas do mundo podem até nos tratar como loucos quando insistimos em fazer a vontade de Deus. Mas não dê ouvidos aos críticos, apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Saiba que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Muitas vezes, pelo fato de servirmos a Deus, seremos criticados, perseguidos, maltratados. Isso não foi diferente para Noé em seus dias e não será para nós. Gente comprometida incomoda os descompromissados. E na palavra de Deus, em Mateus 5,11, fala: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, pois que grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Uau, Noé recusou seguir o caminho do mundo. Ele foi muito atento à vontade de Deus. E é isso que nós precisamos nos dias de hoje, Estarmos atentos à voz de Deus. Recusarmos ouvir as outras vozes e ouvirmos a voz de Deus. Noé obedeceu ao Senhor, ele fez a arca, e por esta fé obediente, ele é usado como exemplo ao longo da história bíblica. Além de fazer a arca, Noé pregou a palavra de Deus por 120 anos. E quando o patriarca Noé tinha 600 anos, ele recebeu a ordem de Deus: entra na arca, tu e toda a tua casa. E ao final do dilúvio, Noé sai da arca e faz um altar de adoração a Deus.
E aí Deus faz uma aliança com Noé e sua família. E nesse capítulo 9, né, introduz uma das palavras mais importantes da Bíblia. A aliança significa um pacto entre Deus e a humanidade, um acordo, né, entre as duas partes. E aqui vemos Deus estabelecendo uma aliança com Noé e seus filhos após o dilúvio, ao prometer nunca mais trazer águas de destruição sobre o mundo. Deus faz uma aliança e a representa pelo arco-íris. Deus dá um sinal de sua promessa. Sem dúvida, amadas, a história de Noé é um exemplo para todas nós, né? Ele creu no Senhor acima de tudo e não viveu conforme a perversidade e a maldade que havia ao seu redor. Noé não era perfeito. Uma característica interessante, né, do relato bíblico é o tratamento equilibrado e honesto dos personagens. Noé era um bom homem, um herói da fé, mas ele não era perfeito. E a Bíblia relata, né, um caso de vergonha quando este grande homem se embriagou. O que aprendo com este relato? Deus usa pessoas comuns, pessoas com fraquezas e imperfeições para fazer a obra dele. A falha de Noé nos lembra que ele não foi salvo por ser perfeito. Ele foi aperfeiçoado e salvo por Deus. Aleluia, né? Que nós possamos pensar, né, sobre este grande profeta, este grande homem, e que nós possamos ter ele, né, como exemplo para a nossa vida de fé. Que Deus abençoe a todas nós. Desculpem a voz, eu estou resfriada, né? Mas que Deus venha acrescentar, né, tudo aquilo da vida de Noé sobre as nossas vidas neste dia, em nome de Jesus. Um abraço a todas.